desenho. Ela começa a achar que ela não precisa mais ser humilde, ser simples no trato com as outras pessoas. Tem pessoa que é insuportável você conviver, irmãos. Tem pessoa que é intolerante, tem pessoa que não dá para você conviver com ela. Tem pessoa que não sabe tratar o outro, não sabe ser amigo, não sabe ajudar, não sabe estender a mão para o outro. É sempre com arrogância, com prepotência. A imagem que eu tenho de Israel desta época era de um Israel prepotente, era de um Israel soberbo. E quando você começa a ler lá em Crônicas, lá em Reis, em Crônicas, você começa a ver a condição decadente desse Israel. Cada rei que assumia, cada governador que assumia, se achava uma espécie de Deus, se achava no direito de mandar e desmandar. E aí que tem o período do poder. Então esses homens, eles assumiam o poder, se corrompiam e levavam toda uma nação a se corromper com ele. E é por isso que chegou num ponto que Deus falou: chega, já que vocês não têm compromisso comigo, já que vocês não têm compromisso com a verdade, já que vocês querem viver do jeito que vocês estão escolhendo, então vivam. E é como se Deus tirasse a sua mão protetora. É como se Deus tirasse então a sua mão e permitisse com que as pessoas andassem pelas escolhas e pelos caminhos dela. O Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos, é um Deus que nos deu livre-arbítrio. É um Deus que permite você andar pelas suas escolhas e com as suas próprias pernas. Só que quando a pessoa assume andar pelas suas escolhas e com as suas próprias pernas, ela tem que assumir também as responsabilidades que ela vai tomar, que ela vai assumir por causa disso. Agora Israel queria andar só, e Deus então permite, porque não existe relacionamento com Deus por obrigação, por imposição. Relacionamento com Deus é relacionamento de liberdade. Deus deu liberdade. E quais foram as escolhas? As piores. E por isso agora Israel está andando para trás. Olha para o teu irmão do lado e diga para ele: não queira. Por favor, mais quer, diga assim: não queira andar para trás. Amém? Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então, parte estava cativo. Quem não estava cativo estava em miséria lá em Jerusalém. Jeremias não foi para o cativeiro, mas ele vivenciou toda aquela miséria. E agora Jeremias anda pelas ruas de Jerusalém, vê crianças morrendo de fome, vê mulher viúva morrendo de fome com seus filhos. Ele começa a ver uma cidade toda destruída, consumida, e ele começa a escrever esse poema, chorando, misturando entre as suas escritas com as suas lágrimas. E ele escreve então esse poema. E o interessante é que quando ele apresenta esse poema, ele vai apresentar uma das grandes questões da humanidade: questão do sofrimento. Por que nós sofremos? Por que nós passamos por certas coisas? E ele justamente trabalha essa ideia, a ideia do sofrimento. E quando Jeremias trabalha a ideia do sofrimento aqui em Lamentações, ele não dá a culpa ao acaso, ele não culpa nações vizinhas, ele não culpa nada, ele simplesmente fala: nós estamos passando por isso por consequência dos nossos erros. E por isso o nome do livro, Lamentações. E lamentação é aquela pessoa que para e começa a lembrar do que aconteceu, e ela começa a dizer: eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter escolhido algo melhor, eu poderia ter tido mais paciência, eu poderia ter esperado um pouco mais. O lamento arrependido é esse: se eu pudesse voltar atrás, eu não teria sido tão apressado, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria escolhido assim, eu teria escolhido diferente. O lamento arrependido é o lamento daquela pessoa que gostaria de voltar atrás
passado. Eu quero te dizer uma verdade de Deus nessa noite. Você não pode voltar atrás e mudar as escolhas que você fez no passado. Só que você pode mudar o presente. Só que você pode mudar o teu futuro. Você pode se posicionar hoje. E se hoje você se posicionar, pode ter certeza que Deus vai escrever uma nova história na tua vida. Em nome de Jesus, levanta a mão para o céu, aplauda Ele e adora o Senhor nessa noite. Você aplaudir mais forte a Deus. Mais forte as palmas, aleluia. Aleluia. Então o Israel que Jeremias vê e vive era um Israel que de certa forma se arrependia, de certa forma lembrava do passado. Era um Israel que vivia uma nostalgia, lembrava de tudo que eles tinham, da abundância da terra, da prosperidade de Deus, lembravam do templo. E agora eles andavam lá no templo, onde que era o templo. E sabe o que existia lá onde que era o templo? Entulho, restos de construção, restos de madeira. E parece que eu vejo a cena de alguém chegando lá no templo, pegando uma pedra e dizendo: olha, essa pedra aqui, ela fazia parte do altar do templo. Está vendo aquela coluna derrubada? Aquela coluna sustentava o alicerce do templo. O Israel agora era um Israel que andava entre entulhos, e eles se lamentavam e diziam: nós tínhamos de tudo e nós não valorizamos o que nós tínhamos. É interessante que nós chegamos a essas conclusões geralmente quando nós perdemos. Já viu aquela expressão: só vai valorizar depois que perder? Quantas pessoas que eu não conheço que se relacionam comigo são pessoas que um dia já estiveram aqui dentro, sentados aí ouvindo a pregação, é um culto de domingo, alguns até aqui em cima louvando a Deus conosco, e hoje são pessoas que vivem uma terrível nostalgia, só lembranças. Pastor, como era bom, eu ia para a igreja e bastava o irmão pegar o microfone para louvar, eu sentia a presença do Senhor. Vinha a pregação e a pregação era toda para mim, pastor. Eu chorava nos cultos, mas agora eu não consigo ir para a igreja, não tenho forças de ir para a igreja. Eu vou para o culto e é como se eu estivesse dentro de um velório. Eu entro na igreja, eu fico vazio do mesmo jeito, eu saio. Eu entro no culto e não sinto mais a presença de Deus. Eu entro na igreja para louvar e eu sinto um vazio, não consigo sentir Deus. A pregação não entra, eu não consigo entender a pregação. É como se o pastor estivesse falando grego. Eu não consigo entender nada. Eu não sinto mais a presença do Senhor. Eu queria sentir novamente a presença do Senhor. São pessoas que não estão aqui porque não tem tempo. São pessoas que não estão aqui porque elas não têm força de vir para a igreja. Infelizmente voltaram para as antigas práticas. Infelizmente voltaram para trás. Infelizmente penduraram as suas águas no salgueiro. Infelizmente deixaram de sentir a presença de Deus e hoje vivem com um vazio existencial. São pessoas que não têm alegria. São pessoas que não têm paz. São pessoas que entram e saem da igreja e não vivem mudança na vida. Se você está aqui e já nesse culto você sentiu Deus, se já na pregação você sentiu Deus, se você já conseguiu orar, glória a Deus pela tua vida, é sinal que você está vivo, é sinal que Deus está na tua vida. Pastor, não senti nada. Eu quero profetizar que antes que esse culto acaba, Deus vai te tocar e Ele vai restaurar a tua vida em nome de Jesus. Agora é Ele e glorifique ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glorifica a Deus. Sabe o que eu aprendo em Lamentações? Eu aprendo a valorizar as coisas da vida. Eu aprendo a valorizar aquilo que eu tenho. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Seja grato àquilo que Deus te deu.
Olha para o teu irmão do lado e diga para ele: seja grato aquilo que Deus te deu.